Shalom para todos. Todo mundo pode ver que o mundo está passando por mudanças. Vamos tentar entender o que está acontecendo com o mundo e também tratar de entender o que fazer. Também trazer fontes da Torá que já falam sobre o tema. Vamos começar com a primeira parte do nosso encontro, que é tratar de entender o que está acontecendo com o mundo. O Baal Shem Tov, ele já se esforçou para explicar o tamanho, a grande providência divina que tem, inclusive, em torno de uma formiga. Muitos já escutaram essa história, que levou os alunos dele para uma longa viagem e depois entraram dentro de uma floresta e no meio dessa floresta ele falou, vamos olhar para essa árvore, até que soltou uma folha da árvore e caiu sobre a terra. Ele foi lá diante dos alunos, levantou a folha e mostrou que embaixo da folha tinha uma formiga que estava quase morrendo pelo calor do sol. E ele falou que Deus se preocupou, no meio da floresta, de trazer uma folha de uma árvore para cobrir a formiga, para fazer sombra. Se é assim a providência em torno de uma formiga, imaginem então algo que está mexendo no dia a dia do mundo inteiro, no cotidiano, na rotina do mundo inteiro. O que não está sendo preparado? Algo está sendo preparado. O mundo está passando por uma preparação para algo grandioso. Não temos dúvida nenhuma disso. Vamos trazer fontes da Torá que já falam dos acontecimentos que está vivendo. Muitos já viram, talvez todos já viram, profecias, ou já leram profecias, que falam dos tempos finais. Mesmo nas nossas aulas, nos nossos livros, eu trouxe também profecias, no livro de Israel, por exemplo, onde fala que o crescimento do Irã é um sinal, a briga que tem entre o mundo ocidental e oriental é sinal dos tempos finais. Também quando a terra produzir, Israel produzir novamente em abundância, como está no Talmud, é o maior sinal que está se aproximando da grande revelação. São sinais abrangentes, são sinais dos anos finais. E dentro desses sinais, dentro dessas profecias, existem sinais mais específicos que agora estão acontecendo. Por exemplo, está dizendo no Midrash, Yalkut Shimoni, em Shir Hashirim, no capítulo 2, Amar Rabi Hia Baraba, disse o Rabi Hia, Siman Lemot HaMashiach, vocês querem saber um sinal dos tempos do Messias, que está chegando, a revelação final? Ele diz, Dever Gadol Ba, uma grande praga veio ao mundo. É um sinal. Dentro dos outros sinais, tem aqui um sinal mais específico, um momento de praga, que vai atacar o mundo. Também a gente vê na Tosefta de Tanit, Tratado de Tanit, na Tosefta, são Braitot. Braitot são as Mishnayot que ficaram fora da organização das Mishnayot. É a Torá oral também, que foi escrita posteriormente. Fala o seguinte, no final do capítulo 2, na penúltima Braita, no final da penúltima Braita, fala o seguinte, virá para o mundo um dilúvio. Um dilúvio, mas não um dilúvio de água. Um dilúvio de uma praga. Assim como o dilúvio abrangiu o mundo inteiro, essa praga também vai atacar o mundo inteiro, como está acontecendo exatamente nos nossos dias. Mas qual seria o objetivo desses acontecimentos? Para isso vamos trazer as palavras do grande sábio no livro Mirtav Melial, um sábio que viveu nas gerações passadas, do que ele fala, do que está acontecendo, e daqui a gente vai tirar, vai poder extrair dentro de fontes confiáveis o objetivo dos nossos acontecimentos. Ele fala o seguinte, Sofá shel Malchut Alevi, Eino domele Sofan shel kol Malchuyot Acherot, o final do quarto reinado, como a Torá ensina. Vão ser 4 reinados principais que vão ter o domínio do mundo. O último reinado é o reinado romano, é o Império Romano, e não vai ser como os outros. Porque ele explica, porque depois dos outros veio um outro reinado, porém depois do Império Romano, ele vai devolver, o reinado vai regressar para Israel, vai regressar a honra de Hashem para o mundo. Vai ser revelado então o verdadeiro Messias e ele vai trazer a luz, vai trazer a orientação de Hashem para o mundo inteiro. Malchut Edom, ele fala, o último império é o Império Romano, é o Império de Edom, como já o grande sábio que viveu há uns 400, 500 anos atrás, na época da expulsão da Espanha. O Rabbeinu Abarvanel,
ele já explica que os países, o Império Romano, o Império de Edom, se expressa nos países de cultura cristã. Uma vez que o Império Romano se adotou o cristianismo, isso influenciou, isso é a origem, a força dos países que adotaram essa cultura, eles representam o Império de Edom. Malchut Edom, o Império de Edom, não vai ser seguido de outro império. O domínio desses países que vão ter sobre o mundo vai seguir até o final do mundo como a gente conhece. Ademot HaMashiach, dos tempos finais, onde vai ser revelado o rei ungido, que é o rei Messias, como já foi falado antes. Malchut Mashiach, o reinado final do Messias vai ser revelado através da caída do Edom, através da caída, da destruição do reinado de Edom, vai subir a honra de Hashem, o domínio de Hashem vai regressar para o mundo de maneira revelada, porque enquanto está no exílio, a providência de Hashem é oculta no mundo. E olha só que impressionante, ele fala que a destruição, a caída do reinado de Edom vai vir junto com a caída do mundo como a gente conhece. Quando Deus trouxer o mundo numa situação onde os alicerces do mundo, como a gente conhece, vai desmoronar. A paz, a tranquilidade vai ser despertada. A vida dos cidadãos vai ser transformada em uma vida de preocupação. Pachad ve'isurim, vai ter um medo, vai ter um sofrimento. E todo mundo, vão temer a destruição, vão temer o desmoronamento que vai acontecer. Então, vai ser revelado diante de todos. O que vai ser revelado? Vai ser revelado que a arrogância do ser humano e o orgulho de ter o domínio sobre a natureza, sobre a criação, vai levar o mundo à destruição. Olha que impressionante. Parece que já está falando do sentimento, do domínio que tem hoje em dia sobre a natureza. Então, eles vão entender o verdadeiro valor, isto é, a falta de valor de um mundo quando está vazio, sem espiritualidade, o mundo desaba. Quando as pessoas sentirem isso, é sinal que o mundo está chegando no conserto dele. Quando as pessoas desistirem de alcançar os seus prazeres e as suas vontades, então esse momento vai chegar. Hoje em dia a gente vê, justo por causa desse vírus, todos os lugares de passatempo, viagens, onde a pessoa investiu o tempo dela, foram os primeiros lugares a ser considerados lugares de perigo. Atenção, o que está acontecendo? Então, podemos nos preparar, que vai começar a caída do domínio de Edom e a subida do domínio de Hashem, mais revelado. Somente alcançando, captando o valor irrelevante do mundo que a gente conhece sem espiritualidade, podemos nós nos elevar e olhar com uma visão mais espiritual e entender e estar pronto para realmente nos entrar em harmonia com a revelação de Hashem que vai vir para o mundo. Isso tudo eu trouxe aqui na fonte do Michtav Eliyahu, parte 3, na página 204, quem quiser conferir dentro. O que saiu daqui é que o mundo estava muito, as proporções, os valores, investindo muito, desproporcionalmente, vamos dizer assim, em busca, em alcance dos prazeres incondicionais, sem limites. O mundo estava só voltado a viagens, etc, etc, comida, prazeres, sem entrar em detalhes, porém, Deus deu uma chacoalhada no mundo. Acordem para o nosso bem, para a gente se preparar, para poder receber a luz da revelação final. Esse é o motivo que a gente aprende do que está acontecendo, que foi revelado pelos sábios da Torá.
E nos resta agora entender, saber o que fazer, como nos relacionar com os acontecimentos. O primeiro ponto, muito importante, é não desprezar a saúde. Não desprezar a orientação do Ministério de Saúde. Temos que cuidar da nossa saúde. Isso a Torá nos ordena já a cuidar da nossa saúde, nos preocupar de maneira, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, para a gente não entrar, não ser responsável. Primeiro ponto. Segundo ponto, não entrar em pânico. O pânico não leva a nada. E o pânico também é uma demonstração de uma falta na fé em Hashem. Temos que saber que para cada vírus tem um endereço. Alguém que não tem que ficar doente com esse vírus não vai ficar doente. Alguém que foi decretado que vai ficar doente, mesmo que ele se proteja, vai de alguma maneira acabar entrando nele o vírus. Então, o que a gente tem que se preocupar é estar de bem com Hashem, estar conectado com Hashem, porque quem está de bem com Hashem, quem está conectado com Hashem, independentemente do que acontecer com ele, ele está bem. A alma é eterna, a pessoa está em boa situação, independentemente do que acontecer com ela. E alguém que não está de bem com Hashem, que está desconectado de Hashem, a pessoa que transgrede a vontade de Hashem, então ele está mal. Mesmo que ele está vivendo, o status espiritual dele é de morte. Então ele está mal. Se a pessoa está bem com Hashem, ele está bem. Se ele não está de bem com Hashem, então ele não está bem. Temos que ter fé que cada vírus tem o endereço dele. Então não adianta entrar em pânico. É fácil falar, mas na prática a pessoa que capta isso, ela vai se preocupar em fazer uma conexão com Hashem. Terceiro ponto, um ponto também muito importante, é aproveitar essa situação, já que Hashem está chacoalhando o mundo, saber como aproveitar dessa situação para a gente se aproximar de Hashem. Usar o bom senso, analisar as nossas ações. Por exemplo, uma pessoa em relação ao próximo, se ela está respeitando os próximos, o seu amigo, se ela fez bullying para alguém no passado, pede desculpas. Fazer bullying de alguém é de respeitar. A honra de uma pessoa é muito grave. Ou a honra aos pais, muitas vezes tem discussões de ideias e o filho acaba falando de maneira agressiva, sem honrar os pais. Ele pode expressar ideias diferentes quando for necessário, porém com honra, com respeito, com calma, mostrando que ele respeita e ama o pai dele. Outra coisa para consertar. E em relação também uma pessoa com Hashem, o cumprimento do Shabat. Tem pessoas que já cumprem o Shabat bem, como ele pode aprimorar, honrar mais o Shabat, como aprimorar com a família, com o estudo no Shabat. Uma pessoa que ainda está em transição, começando a cumprir o Shabat. Às vezes usa o telefone, às vezes usa o carro. Saber receber sobre si, fazer de uma maneira mais íntegra, mais verdadeira, cumprir o Shabat como tem que cumprir o Shabat, até o final, é gostoso. Ou em relação a kashrut, tem pessoas que já comem, como às vezes facilita um pouco aqui, um pouco ali, como ele pode se fortificar nesse tema. E se às vezes ele come carne kasher, mas come produtos de leite, laticínios ele come não kasher, ele acha que não tem problema. Saiba que sim tem problema. Muitas vezes eles usam para cogolar o leite para fazer queijo, usam carnes não kasher. Mesmo se fosse kasher, é carne com leite. E também passam gordura de porco muitas vezes no pãozinho francês para ficar gostoso, como casos que aconteceram, que eu sei que aconteceram, casos assim. Então, tomar decisões para cada um no seu nível, o quanto ele pode aprimorar, decisões firmes, não como geleia, que a Torá não é geleia, a Torá é firme, forte, verdade, se aprimorar em relação a uma pessoa com ela própria, em relação ao estudo de Torá, como acrescentar estudo. Hoje em dia tem também Daf Yomi, tem estudo em português da Daf Yomi, é só procurar a pessoa como ela pode, como está dizendo no Talmud, como sobreviver à época messiânica, à época da transformação, à época da revelação, se fortifica em Torá e em boas ações, fazer hesed, fazer bondade com o próximo. Muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro, fica guardando dinheiro e guardando bens, porque ela não ajuda necessitados, pode ajudar mais os necessitados, tem muitos necessitados hoje em dia. Começar a aprimorar as ações com Deus, em relação a Shabbat, a Kashrut, as rezas, pedidos para Hashem, em relação ao próximo, como a gente falou, em relação a ela com ela mesma, em relação ao estudo, se aprimorar nas características, o que ela pode ficar, como ela pode se melhorar, cada um com bom senso, de acordo com o seu nível. É o momento,
É o momento de se aprimorar. Então, como a gente falou, primeiro, cuidado mínimo com a saúde, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, porque assim a Torá nos orienta também, o bom senso nos compromete e também a Torá nos orienta a cuidar da saúde, não desprezar. Segundo ponto que a gente viu, não ficar em pânico, que não adianta, não leva a nada, e é uma falha na fé em Hashem, que na verdade cada vírus tem seu endereço. E o terceiro ponto é começar a analisar, é o momento, não tem mais tempo, o momento é agora, se aprimorar, fazer, cada um com bom senso, usar para ver no nível que ele está, o que ele pode se aprimorar com uma pessoa, com a outra, fazer, se arrepender, pedir desculpas em relação à honestidade, se ela já pegou sem permissão de alguém alguma coisa, ou já roubou de algum lugar alguma coisa, como regressar, como se retificar em relação à honra aos pais, como expressar ideias diferentes de maneira honrosa, e etc., como a gente falou. Em relação a ela mesma, aprimorar no estudo, ser uma pessoa melhor, nas características que ela tem que aperfeiçoar. E dessa maneira a gente vai cumprir o que o Rambam fala. O Rambam fala como fugir dos decretos de Deus, unicamente se juntando a Ele. Mimecha elecha evrach, de você para você eu fugirei. O que quer dizer isso? Não tem como fugir dos decretos de Deus. A única maneira que a pessoa pode fugir, para ela passar bem pelos decretos, é se juntando a Deus, porque esse é o objetivo dos decretos. Fazer com que a pessoa acorde e se junte a Ele. Uma pessoa que faz isso por bem, ela não precisa, ela vai passar por todos os decretos de uma maneira muito mais branda. Eu desejo a mim e a todos nós muito sucesso nessa mudança, porque realmente algo grandioso está para acontecer. Tudo de bom.